Olá, começamos agora mais um programa Claramente com o desejo de que chegue a você luz, compreensão, discernimento e que o ajude pessoalmente e que lhe proporcione a melhor capacidade de auxiliar também outras pessoas. Paz interior, felicidade, bem-estar só é possível conseguir quando vivemos com uma mentalidade de ajudar o nosso semelhante. Atitudes egocêntricas nunca satisfazem o egoísta. Quando você oferece ajuda de graça e que realmente vem do coração, isso já é sinal de que você já está sendo beneficiado e será mais ainda ao completar a ação de auxílio para o outro. Ao dar de coração, recebemos a alegria de dar. Eu vou repetir: recebemos a alegria de dar. Tem você experimentado essa alegria? Ou é um acumulador de bens que retém tudo para si? Eu gostaria de compartilhar hoje com você o tema Para que serve sua vida? Será que existe algum estudo científico sobre o comportamento humano corrupto? Será que há estudos que mostram que pessoas de classe social alta tenderiam a ser mais não éticas em seu comportamento comercial, empresarial, político do que as de classe social baixa? Sim, existem estudos sobre esse tipo de comportamento social doente e injusto para com a comunidade. Uma equipe de cientistas do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, junto com pesquisadores da Faculdade de Administração Rotman da Universidade de Toronto, no Canadá, pesquisou esse assunto. O resultado foi publicado pela Academia de Ciências dos Estados Unidos da América, com o título seguinte: Classe social alta prediz aumento de comportamento não ético. Isso foi publicado em 3 de março de 2012. Você pode ver os dados desse estudo aí na tela. O estudo fala sobre predizer comportamento não ético. Predizer significa antecipadamente o que acontecerá. Classe social refere-se à posição de uma pessoa, comparado com outras da sua comunidade, em termos de riqueza material, prestígio ocupacional e educação. Esse estudo revelou que indivíduos de classe alta se comportam mais frequentemente sem ética do que os de classe baixa. Pelo estudo, foi possível prever que pessoas de classe alta agiriam sem ética comparados com os de classe baixa. Vamos dar uma olhada nisso. Meu pai, o seu Simões, chamado seu apelido, por mais de 50 anos, foi comerciante e proprietário da papelaria Simões na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Ele dizia que os mais fiéis ao pagamento do crediário na sua loja eram os de classe social baixa. Minha mãe Helena, que foi um tipo de Madre Teresa, ela falava que as pessoas da zona rural, analfabetas ou não, eram mais confiáveis. Em sua vida, ela ajudou centenas de pessoas pobres da zona rural e de comunidades pobres na cidade. É claro que, apesar deste estudo ter revelado que pessoas de classe alta se comportam mais frequentemente sem ética do que os de classe baixa, existem exceções para o bem e para o mal em qualquer grupo humano, e esse estudo não concluiu que todas as pessoas da classe alta são menos éticas, evidentemente. Se considerarmos que as pessoas de classe baixa vivem em ambientes com poucos recursos, maior perigo e mais incerteza, seria aceitável a ideia de que elas seriam mais motivadas a comportar-se sem ética para aumentar seus recursos ou superar desvantagens. Outro raciocínio, entretanto, sugere para a gente uma predição contrária, ou seja, pessoas de classe social alta podem ser mais dispostas a serem não éticas. Estudos mostram que maiores recursos, liberdade e independência favorecem o surgimento de tendências sociais fechadas ou focadas no eu, as quais facilitam o comportamento não ético. Observações históricas e estudos socioeconômicos honestos, feitos por cientistas sem conflito de interesse, mostraram que a crise econômica recente em alguns países pode ser atribuída, em parte, a ações não éticas de pessoas muito ricas. Veja na tela a fonte do que eu estou dizendo. A revista com esse artigo é uma publicação científica sobre ética nos negócios. Não é por acaso que Jesus Cristo disse: em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
E outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa declaração de Cristo está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e nos versículos 23 e 24. Então, como eu disse, muitos recursos e posição social elevada permitem aos indivíduos da classe alta aumentar a liberdade e independência, o que facilita comportamentos egocêntricos. Estudos mostram que pessoas de classe alta parecem ser menos próximos dos outros e piores na identificação de emoções que os outros sentem. Daí podem ser menos engajados nas interações sociais, demonstrando isso na prática, por exemplo, checando o celular toda hora, rabiscando no rascunho, diferente do comportamento de pessoas de classe baixa, que geralmente interagem melhor com os outros. Esse estudo da Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, junto com a Universidade de Toronto, no Canadá, também mostra que boa parte das pessoas da classe alta tende a ser menos generosa e menos altruísta. Pesquisa nacional nos Estados Unidos mostrou que os ricos doaram menos de seus salários do que os pobres. Estudos nesse contexto sugerem que pessoas da classe alta tendem mais a valorizar o seu bem-estar sobre o bem-estar de outros e podem apresentar mais atitudes de cobiça ou ganância do que os pobres. Certa vez, Jesus Cristo observava como as pessoas davam as suas ofertas no templo. Ele ficou ali por um tempo e olhava e pensava. Vejamos o relato desse episódio que encontramos na Bíblia. E diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos davam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, doou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que esta pobre viúva doou mais do que todos os que colocaram na arca do tesouro, porque todos ali doaram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, doou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Isso você acha no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 41 ao 44. Vejamos agora uma declaração feita sobre a cobiça, feita por cientistas num outro estudo. Diz assim: a cobiça é um robusto determinante de comportamento não ético. Platão e Aristóteles estimavam que a cobiça está na raiz de imoralidade pessoal, argumentando que a cobiça conduz aos desejos por ganho material às custas de padrões éticos. Uma pesquisa mostrou que indivíduos motivados pela cobiça tendem a abandonar princípios morais em sua busca de interesse pessoal. Isso está num trabalho intitulado Motivos Sociais e Deturpação Estratégicas na Tomada de Decisão Social, dos autores Steiner, Debreu, feito em 2004, publicado no jornal, na revista científica sobre personalidade e psicologia social. Isso foi feito em 2004. No artigo publicado pela Academia de Ciência dos Estados Unidos, as pesquisas feitas pelos cientistas da equipe mostraram que pessoas da classe alta tendem a transgredir mais vezes leis de trânsito, tomam decisões e apresentam comportamentos não éticos bem mais do que as pessoas de classe baixa. Outro achado foi que indivíduos ricos são mais propensos a verem a cobiça sob uma luz mais positiva. No estudo, se procurou entender por que indivíduos de classe alta agem mais sem ética do que os de classe baixa. Daí, pesquisaram para ver se encorajando pessoas da classe baixa a terem atitudes positivas quanto à cobiça, se igualariam aos de classe alta nas atitudes não éticas. E se verificou que quando os benefícios da ganância ou cobiça foram enfatizados para essas pessoas mais pobres e com menos cultura, eles foram tão não éticos quanto os de classe alta. Verificou-se que os indivíduos de classe alta e os de classe baixa não necessariamente diferem em termos de suas capacidades para comportamentos sem ética, mas diferem em termos das tendências internas pessoais para com a falta de ética.
No trabalho científico que eu citei antes, com a referência que você pode ver aí na tela, vimos que cientistas da Universidade da Califórnia e da Universidade de Toronto sugeriram algumas respostas para a pergunta sobre se indivíduos da classe social alta teriam comportamento menos éticos, e eles concluíram o seguinte: indivíduos de classe alta, devido à sua relativa maior independência de outros, a privacidade aumentada, profissão, podem ter menores restrições e diminuição da percepção do risco associado com a prática de atos sem ética. E também a disponibilidade de recursos para lidar com os problemas de comportamento advindos da falta de ética pode aumentar a probabilidade de tais atitudes entre a classe alta. Certo dia eu estava numa lanchonete na minha cidade natal e o filho do prefeito, naquela ocasião, ele parou o carro ali em fila dupla. O dono da lanchonete avisou para ele que a polícia poderia multá-lo. E ele, com um jeito assim meio prepotente, falou assim: "Ah, não tem problema não, eles me multam, eu falo com meu pai e ele manda tirar a multa." Um terceiro achado nesse estudo dessas universidades da Califórnia e Toronto mostrou que pessoas ricas são mais propensas a quebrar leis morais e éticas, também devido à independência e interpretações pessoais, tendo uma postura mental, algo assim do tipo: eu acho que, ao invés de checar a realidade pessoal e social. Essa independência pode moldar sentimentos de ter direitos sobre os outros, além da falta de atenção para com as consequências sobre as pessoas que os atos sem ética produzem. Um quarto aspecto do estudo revela que ricos também parecem ter reduzida preocupação com a avaliação das pessoas, manifestada, por exemplo, ao dizer o seguinte: não me importo com o que dizem do que eu faço. E por último, e no quinto item, os cientistas pensaram que os ricos podem ter aumento do foco na meta de que querem conseguir, custe o que custar, ferindo qualquer ética. Esse conjunto de fatores provoca na sociedade uma cultura na classe social alta de transgressão e fraude, movidos pela cobiça e muitas vezes abuso de poder e influência. Os autores da pesquisa universitária terminaram o texto dizendo assim: ainda que a cobiça possa ser, de fato, uma motivação que todas as pessoas têm sentido em algum ponto de suas vidas, nós argumentamos que os motivos gananciosos não são igualmente prevalentes através de todas as classes sociais. Como nossos achados sugerem, a busca de autointeresse é uma motivação mais fundamental da elite e o aumento do desejo associado com maior riqueza e status pode promover a transgressão. Comportamento não ético ao serviço de interesses pessoais que aumenta a riqueza e posição social pode ser uma dinâmica autoperpetuadora que à frente exacerba disparidades econômicas na sociedade, um frutífero tópico para um futuro estudo de classes sociais. Vamos para o intervalo e já voltamos agora mesmo com esse assunto. Até já!